Boa noite, meus caros. Hoje a gente combinou de tratar de um assunto talvez repetitivo, mas de suma importância para todos nós. De modo especial para aqueles que trabalham aqui no Centro Espírita Irmã d'Alva, que dedicam algum tempo, alguns minutos por semana, fazendo parte de alguma das tarefas que essa casa precisa, que essa casa executa, para aqueles que visitam o Centro Espírita quase todas as semanas e até para aqueles que eventualmente estejam vindo aqui hoje pela primeira vez. Eu quero fazer um convite para a gente pensar junto qual é o significado, o que é um Centro Espírita. Pensar o que ele é, qual é o papel que ele pode desempenhar, qual é a utilidade dele e qual é o papel ou qual é a contribuição que cada um de nós pode dar, se entender que esta casa, que este tipo de organização, de entidade, de sociedade tem algum sentido na nossa vida. Quando a gente olha um pouquinho da história do Espiritismo, e especialmente o Espiritismo no Brasil, há não muito tempo, 60, 70, 80 anos atrás, se alguém perguntasse o que é um centro espírita, as respostas da maior parte das pessoas diriam que é um lugar de doidos, é um lugar de criminosos, porque era proibido, a polícia tinha direito de invadir, e não se tem notícia aqui, mas em Rio, São Paulo, a Bahia, era muito comum o poder público, pelo poder de polícia que exerce, proibir as atividades do centro espírita. Por algumas entidades religiosas, sempre foi chamado um lugar do demônio, porque falava algumas coisas um pouquinho diferentes do que as religiões costumam falar. Então o centro espírita passou, os centros espíritas todos, nos últimos 160 anos, desde que surgiu a doutrina espírita de modo conhecido no nosso mundo, passou por grandes dificuldades, de toda ordem, tanto essas no mundo legal, quanto na sociedade, quanto no meio religioso, mas de modo especial as grandes dificuldades elas estão colocadas no nosso entendimento sobre o que é um centro espírita. No nosso, eu digo de todas as pessoas, não necessariamente dos espíritas ou daqueles que atuam no centro espírita ou daqueles que gostam simplesmente. Digo de todas as pessoas. Nos falta a capacidade, talvez, de entender o que é um centro espírita. E é um pouquinho desse esforço que eu vou tentar conversar com vocês hoje à noite, para que todos nós possamos pensar juntos a respeito disso e, a partir do entendimento que cada um conseguir formatar, aceitar, cada um decide, então, o seu caminho ao longo dos tempos. Nós podemos verificar o centro espírita e olhar ele com muita tranquilidade, primeiro em dois aspectos. No aspecto da sociedade civil e no aspecto da doutrina espírita. No da sociedade civil, ele também é desconhecido, assim como ele é desconhecido no campo doutrinário, ele é muito desconhecido sobre o aspecto legal dele. A grande parte das pessoas que não frequentam o centro espírita, quando a gente fala isso, eles ficam extremamente espantados quando a gente diz o seguinte: o centro espírita é uma sociedade qualquer, é como um clube. Nós temos clubes que jogam futebol, temos clubes que jogam carta, temos clubes que se reúnem para jantar, para fazer qualquer coisa. O centro espírita, nesse aspecto, é um clube também. Porque nós nos organizamos, cada sociedade espírita, cada centro espírita, nos organizamos legalmente, obedecendo o conjunto de leis do país, nos organizamos como uma sociedade civil, com algumas características muito particulares, Uma sociedade civil sem fins lucrativos, democrática entre os seus sócios, estabelecendo para os sócios de cada uma dessas sociedades uma série de obrigações, uma série de direitos também, mas sobre esse aspecto puramente administrativo ela é muito clara. É uma sociedade civil, como tantas existem por aí, aos milhares elas existem.
que nos diferencia, sendo uma sociedade, nos diferencia do restante das outras? Primeiro, nós estatutariamente, escrevemos no nosso estatuto que esta sociedade tem um objetivo muito claro, para obedecer o conjunto de leis do país, mas para obedecer também a razão pela qual nós criamos essa sociedade e a mantemos neste tempo. O nosso papel fundamental, estatutariamente definido, é difundir, divulgar a doutrina espírita. E para por aí. Este é o nosso objetivo fundamental. Para fazer isto, para conseguir fazer essa divulgação da doutrina espírita, é que nós nos organizamos, então, temos sócios, no nosso caso específico aqui, do Centro Espírita Irmã Dalva, nós temos 2 tipos de sócio. O sócio efetivo é aquele que, além de contribuir mensalmente com a manutenção da casa, assumiu o compromisso consigo e com esta sociedade de estudar aqui, fazer parte de um dos grupos de estudos e, na medida do possível, além de estudar, oferecer uma parte do seu tempo para alguma das atividades que se executa aqui. Está escrito no estatuto, então nós todos temos que saber isso. Temos um outro tipo de sócio, que não é menor do que o outro, é só diferente, é aquele sócio que estuda ou não, escolhe fazer isso, participa ou não de alguma atividade, mas ele só se compromete efetivamente a contribuir com a manutenção da casa. Então, periodicamente, mensalmente, alguns uma vez por ano, doam alguma quantia em dinheiro, exclusivamente para manter o prédio nas condições em que está, quem sabe uma melhoria, pagar as despesas de funcionamento dele. Isso é um dever obrigatório, primeiro, de qualquer membro de qualquer sociedade. Bem, aqueles sócios que fazem parte do grupo de sócios efetivos, eles começam, por isso mesmo, a ter um outro conjunto de obrigações e também alguns direitos a mais. Direitos que se retratam sempre em trabalho. Por exemplo, o sócio efetivo da casa tem direito de ser eleito para a diretoria. Significa que ele tem direito de trabalhar mais do que os outros, porque é isso que acaba sempre fazendo quem faz parte de uma diretoria de uma sociedade onde não ganha nenhuma retribuição financeira para isso. Trabalha, direito de trabalhar um pouco mais. Tem direito também, obviamente, de ajudar a escolher quem vai dirigir os destinos da casa e como é que ela deve se comportar perante a sociedade. De novo, sob o aspecto puramente legal e civil. Então, nesse aspecto, eu quero insistir nisso. É uma sociedade civil que não se confunde com todas as outras, mas cumpre o regulamento geral da sociedade para tudo isso. A grande diferença dessa sociedade civil aqui, espírita, diferente, por exemplo, no aspecto que muita gente procura a casa, avaliando nela um aspecto religioso, é que esta sociedade espírita aqui não obedece a um conjunto de normas religiosas como fazem, por exemplo, cada uma das igrejas ligadas a uma religião qualquer. Por exemplo, as igrejas católicas de Taquara e de todo o mundo obedecem a um mesmo conjunto de regras. Tem alguns rituais que são próprios, tem algumas práticas que são obrigatórias, assim como as igrejas evangélicas de qualquer natureza, todas as igrejas funcionam desse jeito. No movimento espírita, cada casa é autônoma. Cada sociedade, ela decide por conta própria. Nós temos ainda um outro aspecto que também é voluntário e que nós escolhemos fazer isso. Nós resolvemos, os sócios do Centro Espírita Irmã Dalva, há muito tempo atrás já resolveram que deveriam fazer parte do que nós gostamos de chamar de família espírita. Então, nos unimos, junto com outras casas, num órgão estadual chamado Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que por sua vez faz parte de um órgão nacional, Federação Espírita Brasileira. Mas vejam só, como nós somos uma sociedade civil, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a Federação Espírita Brasileira não mandam em nós. O máximo que eles fazem, como entidades que reúnem todos, nos dão recomendações, nos dão algumas sugestões.
mas nós somos autônomos. Isso é absolutamente importante, porque também junto com esta liberdade que nós temos, de ser autônomos, de decidir o nosso próprio caminho, nós temos obrigações com a casa. Vejam, e eu vou fazer agora talvez uma analogia, e talvez não muito adequada, quem sabe, mas é a que me ocorre agora. Uma dessas obrigações que eu quero dizer é o seguinte: se alguém, por exemplo, faz parte, adota para si próprio fazer parte da Igreja Católica, por exemplo, aqui de Taquara, aqui da Igreja Matriz do Centro, e esta igreja, por qualquer razão, tiver muita dificuldade em manter o prédio, ter que pintar e não consegue, pagar a conta de luz, água, essas coisas todas, todos os cristãos do mundo são solidários e devem contribuir e consertar aquela igreja que estiver caindo. É isso que acontece no mundo inteiro, porque a Igreja Católica é uma única no mundo inteiro. Nós, que somos sócios, e aí eu falo especificamente para os sócios daqui do Centro Espírita Irmandalva, nós temos que dar conta da nossa própria casa. Nós temos a obrigação legal e estatutária de nós darmos conta. Essa casa tem que ficar aberta todos os dias da semana que tem atividade. Nós temos que pagar as contas relativas, a conta de luz, conta de água, de telefone, tem que arrumar a casa, não deixar ela cair, coisa assim. É a nossa obrigação. Nós fazemos várias coisas para isso, além de pagar as nossas contribuições. E é por isso que justifica essas atividades, por exemplo, que nós temos agora, na próxima sexta-feira, das pizzas. Onde nós fazemos o quê? Estamos convidando aquelas pessoas que simpatizam conosco de alguma forma a nos ajudarem a manter essa casa, mas sob o aspecto puramente legal, administrativo, da sociedade espírita que adota o nome tradicional de Centro Espírita Irmandalva. Este é só um dos aspectos, mas é importante que todo mundo saiba sobre ele. Porque o mais importante aspecto não é o aspecto administrativo. Chico Xavier, um grande divulgador, né, da doutrina espírita, ele manteve um centro espírita durante vários anos embaixo de uma árvore, lá em Pedro Leopoldo. Era um bairro de gente muito pobre, onde não tinham nem condição de encontrar um lugarzinho qualquer, e ele todos os sábados ia lá embaixo de um pé de abacate, e ali ele falava com as pessoas, ali ele explicava a doutrina espírita. Ele montou um centro espírita sem formalidade jurídica, mas ele tinha um centro espírita embaixo de uma árvore. Então, qualquer lugar pode ser um centro espírita sob o aspecto doutrinário. Sob o aspecto da legislação, da legalidade administrativa, ele tem que ter uma sede, porque é uma sociedade. Mas o aspecto importante, eu volto a dizer, é o aspecto doutrinário. E aí eu encontrei, nesta revista da Federação Espírita Brasileira, de 2012, de outubro de 2012, é um artigo que faz parte da capa, que diz o seguinte: o Centro Espírita executa um trabalho de formiguinha, está aqui o desenho dela, espontâneo e com simplicidade, com um grande e fundamental objetivo, que é acolher todas aquelas pessoas que precisam de algum tipo de consolo sobre as suas expectativas de vida, sobre os sofrimentos que eventualmente estejam passando, sobre a falta de compreensão da própria vida que elas têm. Então, o Centro Espírita, a Sociedade Espírita, adquire, a partir desta visão doutrinária, um outro patamar de importância para a sociedade. Não é simplesmente um templo, como alguns gostam de chamar, não é uma escola também, que alguns chamam, não é um hospital também, que alguns chamam. É bem diferente disso. Ele deve se organizar doutrinariamente como uma casa, um local, um grupo de pessoas que oferece consolo. Absolutamente essa é a nossa finalidade. Não nossa individualmente, de cada um de nós, mas a finalidade de nós organizados numa sociedade espírita. Oferecer para as pessoas um consolo sobre os seus eventuais sofrimentos, sobre as suas expectativas, sobre a falta de compreensão que elas têm da vida. Mas diferente do que costumam fazer
as igrejas. E isso não há desrespeito nenhum a todas elas. Um absoluto respeito a todas as igrejas, mas nós agimos de modo diferente. Porque a doutrina espírita que nos foi transmitida por Kardec, do mundo espiritual, através de Kardec, ela nos diz que nós devemos oferecer para todas as pessoas que nos procurarem, todas as pessoas que dividirem a vida conosco, na medida da nossa possibilidade, oferecer o consolo. Mas a doutrina espírita tem uma característica muito particular. Ela só oferece consolo para alguém quando antes ela esclarece o porquê do sofrimento, das dificuldades, das expectativas, daquilo que acontece na vida de cada um. Vejam vocês, meus caros, durante 2000 anos que nós conhecemos as igrejas cristãs, aquelas que adotaram a mensagem de Jesus de 2000 anos atrás e foram interpretando essa mensagem ao longo do tempo e se organizaram em vários tipos de igreja, todas elas, insisto, trazem a mensagem de Jesus, mas dizem que cada uma das pessoas que dela se aproxima deve cumprir um determinado conjunto de procedimentos, obedecer a alguns mandamentos, cumprir alguns rituais, e quando alguém, nestas condições, apresenta um grau de sofrimento, de dificuldade, de tristeza, de desânimo, a palavra permanente é assim: calma, é a vontade de Deus, e Ele vai te dar uma recompensa no futuro em função do sofrimento que tu passa hoje. É respeitável, cada um no seu entendimento. Mas os espíritos nos disseram, através da palavra de Kardec, que não é bem assim. Que nós devemos fazer um esforço para viver muito bem, viver melhor e sermos felizes o mais fortemente possível. E que esta felicidade vai fazer parte da nossa vida quando nós mudarmos, ao longo das diversas vidas, mudarmos de comportamento, mudarmos de conduta, fazermos diferente do que vínhamos fazendo no passado. Porque a doutrina espírita nos esclarece que o sofrimento, que todos nós passamos por diversas escalas de sofrimento e dificuldade diferente, esse sofrimento que nos acomete não é um castigo de Deus, não é uma vontade de Deus. Deus criou cada ser humano para ser absolutamente feliz. E nos informam que o nosso sofrimento de cada momento da vida, ele é causado essencialmente por nós mesmos, pela nossa ignorância das leis divinas, que não são um mistério, mas nós não as entendemos. Kardec pergunta para o mundo espiritual, quando ele estava fazendo esse trabalho de organização da doutrina, né? Mas como é que o ser humano vai saber quais são as leis divinas? Aonde é que elas estão, para que a gente possa compreender? E a resposta foi muito clara: estão na consciência de cada um. E aí Santo Agostinho, de modo especial, o grande santo da Igreja Católica, mas que contribuiu com as mensagens espíritas, ele nos diz assim: é muito fácil descobrir a lei divina. A nossa consciência sempre nos diz se nós estamos obedecendo ela ou não. É o exame de consciência de cada um. E o Centro Espírita tem esta finalidade. Esta reunião que nós estamos tendo aqui agora, absolutamente livre para qualquer pessoa vir assistir, ela faz parte desta concepção de Centro Espírita, um lugar de oferecer consolo, mas antes esclarecendo as pessoas. Esse trabalho que eu faço aqui agora, e tantos companheiros fazem cada segunda-feira à noite e quarta-feira à tarde, ele só tem esta utilidade e esta finalidade: contribuir para, durante 30 minutos, 40 minutos, quem sabe 1 hora, a gente falar sobre um determinado assunto, permitindo que a gente raciocine e pense sobre ele. É para isto. Não existe aqui nenhuma intenção, nem nenhuma oportunidade de convencer ninguém. Não, é uma proposta para a gente pensar. Ora, se nós vamos aceitar, então, essa ideia do Centro Espírita como um lugar que oferece consolo, mas nos ensina a pensar sobre nós mesmos, para que nós possamos entender a causa das nossas dificuldades e do sofrimento, e nos ensina o porquê desse sofrimento e dessas dificuldades, o que ele está nos fazendo? Está empurrando a gente para frente, para que na hora que nós conseguimos descobrir a causa do sofrimento
e a oportunidade de mudar isso, nós podemos ser melhores amanhã. Na próxima existência, nas próximas existências. Porque a vida é uma coisa contínua. Isso é outra informação fantástica que o Espiritismo trouxe de novo ao conhecimento da humanidade há 160 anos. Porque durante 2000 anos, nós fomos ensinados, ao longo desses 2000 anos, a entender que a vida era uma só. A gente nascia, passava um tempo aqui e morria. E tinha uma vida rica, pobre, miserável, com muito sofrimento, com pouco, com pouquinho, com alguns minutos de felicidade, e isto era a vontade de Deus sobre cada um de nós. A doutrina espírita e o centro espírita cumpre este papel intensamente. Está nos dizendo, não, calma, não é bem assim. Nós nascemos, vivemos, o corpo morre, nós continuamos vivos, lá no mundo espiritual, voltamos a renascer, viver num outro corpo, passar por novas experiências, e o sentido de cada uma dessas experiências que nós passamos aqui, o sentido de cada vida, como nós costumamos dizer, é aprender um pouquinho mais. É ficar um pouco mais consciente desta realidade, compreender um pouco mais por que que nós agimos do jeito que agimos em cada dia, por que que nós cometemos às vezes o mesmo erro durante várias e várias encarnações e por que que enfrentamos, quem sabe, os mesmos sofrimentos. Mas quando a gente se dá conta do porquê que nós sofremos, porquê que nós temos dificuldade, nós começamos a mudar de comportamento. E aí o Centro Espírita vem cumprir o seu terceiro papel, que está dito aqui. Ele propõe ações de acolhimento, todas as pessoas são absolutamente bem-vindas aqui. Ele oferece consolo, porque antes disso ele esclarece, e ele, na medida que esclarece adequadamente, ele nos oferece uma orientação para a vida. Sem exclusividade nenhuma. Vocês sabem, no Estatuto do Centro Espírita, no Estatuto da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e da Federação Espírita Brasileira, tem uma coisa muito particular que também nos diferencia das sociedades comuns. Ao espírita é proibido fazer proselitismo. Ou seja, ao espírita é proibido, moralmente proibido, de tentar convencer as pessoas a se tornarem espíritas. A nossa obrigação, esta sim, obrigação, e o nosso direito é de mostrar para todas as pessoas que quiserem a excelência da mensagem da doutrina espírita. Alguém pergunta o que é o espiritismo, nós temos a obrigação de falar. Mas jamais podemos dizer, não, te torna espírita porque vai ter esta ou aquela vantagem, mesmo que seja no campo espiritual. Porque isso não pode. O nosso papel é cumprir, no tamanho da nossa capacidade, a tarefa do Cristo, de 2000 anos atrás. Vejam só, quando um dos campos de estudo nosso aqui no Centro Espírita, e em todos os Centros Espíritas, é a gente tentar entender o que Jesus disse naqueles 2000 anos. E quando a gente estuda os passos dele, a tarefa que ele desenvolveu naqueles 3 anos, especialmente de vida pública, onde ele andou pela Palestina falando para quem quisesse, não tem nenhum momento, onde ele tenha chamado alguém e dito, vem cá e vem me ouvir e faz como eu mando. Ele simplesmente caminhava, ia falando com as pessoas, de vez em quando sentava para conversar, o Sermão da Montanha é o grande exemplo disso, e dizia do que ele pensava, do que ele sabia, de como é que ele sentia, como é que ele orientava as pessoas. Nunca disse, tens que vir comigo. Ele convidava, me segue, vem comigo, mas como convite. Jamais disse que alguém tinha obrigação de fazer isso. Nunca permitiu que nenhum discípulo dele obrigasse as pessoas a ouvi-lo e a fazer como ele mandava. Até porque ele não mandava. Ele dizia, faz como eu faço que tu vai viver melhor. Faz como eu faço que o sofrimento some. Faz como eu faço que o Pai, o Criador, vai ser mais agradável, vai te ajudar a ser um pouco mais feliz. Mas nunca impôs absolutamente nada a ninguém. Então nós temos que constantemente, meus caros, repensar este papel.
da Sociedade Espírita, do Centro Espírita, e da nossa participação em cada um deles. Nós estamos agora num período de final de ano, né, onde tradicionalmente a gente reorganiza a própria vida para o período que está seguindo. Quem está na escola está trocando de ano, quem está no trabalho, quem sabe esperando uma nova oportunidade, uma promoção, e enfim, nós estamos sempre presos ao calendário naquilo que nós fazemos. Nós estamos encerrando um ano. Encerrando um ano num mês muito marcante, segundo as nossas tradições aqui. Agora, nesses dias que passaram, nós comemoramos ou lembramos daqueles que já partiram, que não estão mais vivendo conosco aqui, período de finados. Que não é, na visão espírita, um momento de tristeza absoluta, mas é de compreensão absoluta. Por mais que a gente fique triste quando se lembra de quem já foi. Mas, ainda hoje à tarde, aliás, à tardinha, quando cheguei aqui, o Jorge, nosso companheiro, ainda lembrou de uma frase da Dona Célia, companheira de dezenas de anos aqui da casa, que acabou. Pouco tempo faleceu e foi o sepultamento dela. E quando ela chegava aqui no centro, alguém perguntava: como é que está, Dona Célia? Aqui estou maravilhosamente bem. Porque ela entendia que aqui era um local que não era mágico, não era uma coisa assim diferente, era um prédio, como tantos outros que tem por aí, mas ela sentia-se aqui absolutamente acolhida, que é a grande recomendação do Conselho Federativo Nacional. Que a gente desenvolva sempre ações de acolhimento a todas as pessoas que em algum momento da vida precisam de um carinho, de uma orientação, de uma palavra de esperança. Não é volto a insistir, não é mágica, não é um milagre que acontece. Mas, para quase todos nós, é muito comum a gente acontecer uma mudança de comportamento mental quando a gente chega aqui. Porque o Centro Espírita, ele acaba atuando na nossa vida como se fosse uma família. Vejam só, eu ainda anotei aqui as palavras quando me lembrava desse episódio. Às vezes, durante muito tempo, né, foi dito isso, a Sociedade Espírita é um templo. Sabemos que não é, porque templo é dentro de cada um de nós. Cada um de nós se aproxima do Criador, não num local específico, numa igreja ou num templo chamado... Mas nós nos aproximamos dentro de nós mesmos. Quando nós nos dispomos a conversar com Deus, a gente faz aquele silêncio interior e conversa. Então, o templo é nós, dentro de nós mesmos, a nossa consciência em qualquer lugar do mundo em que a gente estiver. É um hospital, quem sabe, sob o aspecto psíquico, ele pode ser um hospital sim. Mas um hospital exige pessoas, exige aparelhamento, exige condições para fazer o seu papel. O Centro Espírita, sobre esse aspecto, às vezes se aproxima disso, quando nós nos aproximamos dele em condições de sofrimento. E aí nós vamos receber a presença daquelas pessoas, tanto os trabalhadores encarnados quanto os desencarnados, que estes especialmente vão ajudar em combater o sofrimento de cada um. Mas essencialmente ele é uma escola. E na feliz expressão de Chico Xavier, o Centro Espírita é uma escola de almas. E ele que usou essa frase. Aí a família onde nós nascemos, onde nós somos pais, mães, filhos, irmãos, onde nós convivemos, esta sim é a verdadeira escola das almas, porque nós estamos em cada família para aprender uns com os outros, para em conjunto nos tornarmos melhores. E é este o sentido do acolhimento do Centro Espírita. É o local onde nós devemos fazer dele um local de vida familiar. Não necessariamente de marido, mulher, irmão, filho, pais, mas uma vida de família como filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador e destinados ao mesmo caminho de felicidade.
Na hora que nós nos entendermos entre nós, onde olharmos uns para os outros, sem preconceitos, sem desavenças, com disposição de aprender e sermos melhores, nós estaremos trazendo para este ambiente aqui, aquele ambiente que devia ser constante lá na nossa casa. Um ambiente de família, com o mesmo objetivo. A vida de um centro espírita ela é absolutamente dinâmica. Sobre esses dois aspectos, gente. O aspecto social, o aspecto administrativo, o aspecto legal, mas o fundamental dele é este aspecto doutrinário. Nós estamos aqui, nós participamos em algum momento da vida da sociedade espírita porque queremos compreender um pouco melhor a doutrina. Nós queremos compreender melhor, não para ficar sabendo dela e dar discurso por aí com a doutrina, não. É saber para compreender as nossas mazelas, as nossas condições de sofrimento, para mudar amanhã, se a gente não conseguir mudar hoje. E se não conseguir hoje nem amanhã, nós sabemos que mudamos na próxima existência. Este é o sentido do Centro Espírita. O objetivo de hoje é que a gente pense sobre isso. Qual é a nossa disposição no Centro Espírita? Já aviso desde já que para o ano que vem, já que este está acabando e o outro começa depois do Carnaval, né, que nós estamos no Brasil, afinal de contas, né, em março do ano que vem, começa uma nova etapa de relacionamento do Centro Espírita Irmandalva com a comunidade de Taquara e região que queira vir aqui, que é o nosso, vamos abrir de novo, um novo ciclo de estudos, onde todos estão convidados, cada um na sua disponibilidade, na sua vontade, a vir conosco tentar compreender um pouquinho melhor essa doutrina. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.